Você sabia que algumas profissões podem dar direito à aposentadoria especial? Exatamente. Se você trabalha ou já trabalhou em uma profissão que é considerada insalubre ou perigosa, preste bastante atenção. Você pode ter direito a se aposentar mais cedo. Mas como saber se a sua profissão se enquadra nessa categoria? E como comprovar essa condição? Fique com a gente até o final desse vídeo, pois vamos esclarecer todas essas questões e muito mais. Olá, aqui é o David, advogado da Pereira e Sá Advogados, trazendo aqui mais um conteúdo que vai esclarecer muito os seus direitos. Você que não é inscrito no nosso canal, eu peço a gentileza de você se inscrever, ativar as notificações, porque nós estamos trazendo sempre conteúdos muito relevantes para ajudar você a realmente se aposentar bem ou você melhorar o seu benefício. Além disso, trazemos também toda semana conteúdos de notícias, onde a gente deixa você por dentro das principais notícias relacionadas à Previdência Social, até para você saber o que é verdade, o que não é verdade, realmente quais são os benefícios que você pode estar alcançando através de uma informação relevante. Então, não deixe de se inscrever no canal, também deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E agora, vamos direto ao vídeo. A aposentadoria especial é um benefício concedido a trabalhadores que exercem atividades consideradas prejudiciais à saúde ou também à integridade física. Mas fique atento, não basta, presta bastante atenção nisso aqui, não basta apenas acreditar que a sua atividade é insalubre. É necessário que você comprove essa condição para poder ter direito a esse benefício. Ou seja, aqui eu já vou antecipando para vocês o seguinte: não basta apenas estar trabalhando em determinada profissão, você precisa comprovar que a sua atividade te expõe a uma condição insalubre ou ainda perigosa. Vamos a um exemplo? Imaginamos que você é um enfermeiro. A princípio, enfermeiro, você parar para pensar, poxa, enfermeiro está exposto a bactérias, a vírus, fungos e assim por diante. Então, ele vai ter direito a esse benefício, ok? Perfeito? Sim, vai ter direito desde que ele comprove que ele tem essa exposição. Agora vamos imaginar que é um enfermeiro chefe que trabalha na administração de um hospital, de uma clínica e que não tem essa exposição. Então, esse enfermeiro em particular, nesse período que ele trabalhar as atividades administrativas, ele não vai ter direito à atividade especial. Então, é muito importante que você faça a comprovação para que haja o enquadramento, tá? E como é que faz essa comprovação? Bom, você precisa reunir algumas evidências do seu histórico profissional. E o principal documento é a apresentação do formulário PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é emitido pelo próprio empregador, pelo seu patrão. Mas muito atento aqui, não basta, veja só, não basta só você apresentar esse documento. É fundamental que ele esteja devidamente preenchido. Cuidado para não apresentar então um documento incompleto, porque isso vai prejudicar o seu pedido ao invés de te ajudar. Além do PPP, é muito importante também você apresentar o LTCAT, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Nele vai ser possível verificar exatamente a exposição aos agentes insalubres ou aos agentes perigosos. E se você, aí a sua atividade, se ela se enquadra ou não na aposentadoria especial. É um laudo bem completo, certo? E agora você deve estar perguntando, tá, mas o vídeo é sobre quais são as profissões, né? Daí você pergunta, tá, você falou tudo isso, mas quais são as profissões que se enquadram nessa aposentadoria especial? Perfeito, é exatamente isso que agora nós vamos ver, tá? A verdade é que agora não existe mais, diferente como aconteceu no passado, uma lista fixa de profissões que se enquadram automaticamente na aposentadoria especial. Ou seja, eu trabalho em tal aposentadoria, então automaticamente eu sou enquadrado numa atividade especial. Não. Existe uma relação de profissões que normalmente dão direito ao benefício devido à natureza do trabalho. Antigamente, ali anterior ao ano de 1995, existia um enquadramento por profissão. Um exemplo bem clássico é o motorista de caminhão. Tá? Então você que era motorista de caminhão, bastava apenas, até 95, bastava apenas comprovar, olha, eu trabalhei como motorista de caminhão. Às vezes só com a tua carteira de trabalho já era suficiente.
E aí isso automaticamente lhe concedia o direito à aposentadoria especial, ao tempo especial. Mas isso significa agora que o motorista de caminhão não pode ser mais enquadrado com atividade especial? Não. O que significa que ele não vai ser enquadrado de uma forma automática. Agora, se ele, através do PPP, do LTCAT, essa documentação que eu comentei, ele comprova que ele tem uma exposição a algum agente nocivo, ruído, vírus, enfim, algum problema que vai comprometer a sua saúde, a sua integridade física, aí ele passa a ter direito. Então, a questão agora é que as profissões elas não se enquadram automaticamente. Porém, existem aquelas profissões que, por conta da natureza, existe um indício de que há uma grande possibilidade dessas profissões serem consideradas através desses laudos como atividade especial. E é exatamente a respeito dessas profissões que nós vamos estar comentando. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre o que faz com que as profissões sejam consideradas seja insalubres ou ainda perigosas. Basicamente, quando a atividade representa algum risco à sua saúde ou à sua integridade física, essa é uma atividade insalubre ou perigosa. Estamos falando de exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos que causam mal à sua saúde ou à sua vida. Os agentes químicos, por exemplo, precisam ser identificados no seu PPP, que é aquele documento que eu comentei. O INSS ele vai levar em conta questões como o tipo de agente que você vai estar exposto e, em alguns casos, o tempo que isso durou. Tá? Se é constante, se é habitual, se é não habitual, se é intermitente, enfim. Alguns dos principais agentes que costumam dar direito à aposentadoria especial são arsênio, benzeno, temos também aí um carvão, chumbo, cromo, fósforo, hidrocarbonetos, no caso o pessoal trabalha com posto de gasolina, e aí outros compostos orgânicos como mercúrio e silicatos, né? Esses aqui são alguns exemplos, certo? E quais são as profissões que estão expostas a esses agentes químicos? Alguns desses agentes químicos que a gente comentou? Bom, algumas atividades têm maiores chances de enquadrar na aposentadoria especial, nesse caso do agente químico. Por exemplo, se você é um auxiliar de tinturaria ou ainda um cortador gráfico, vamos imaginar também, vamos lá, engenheiro químico, um metalúrgico, pessoal que trabalha em minas, um químico industrial, um toxicologista, um gráfico, um jornalista também, dependendo de onde ele trabalha, metalúrgico, trabalhador em extração de petróleo, operador de raio-x, tintureiro, extrator de fósforo branco, pessoas também que trabalham com extração de mercúrio, vamos lá, fabricante de tinta, fundidor de chumbo, laminador de chumbo ou também um moldador de chumbo. Essas pessoas, aqui são alguns exemplos, pessoas que trabalham nesses departamentos, nessas áreas aí, têm uma grande possibilidade de se enquadrar na aposentadoria especial. Mas não são apenas os agentes químicos que podem tornar o seu trabalho insalubre ou perigoso. A exposição a agentes físicos também é um fator que pode enquadrar numa atividade especial. Nesse caso, estamos falando das condições do ambiente onde você trabalha. Por exemplo, se o seu ambiente de trabalho te coloca em situações, vamos imaginar, de ruído intenso, ou ainda vibrações, radiações ionizantes, temperaturas extremas, muito frio, muito calor, né? Ou pressão atmosférica normal, você pode ser um bom candidato a uma aposentadoria especial. E quais são essas profissões? Alguns exemplos que a gente pode citar aí, que se enquadram em ambientes como esse? Bom, vamos lá então alguns exemplos. Escafandrista, o mergulhador, também a gente tem aí o técnico em laboratórios de análise e laboratórios químicos também, aí sim pode se enquadrar em dois casos, né? Tanto o químico quanto o físico. Também tem o técnico de radioatividade, operador de caldeira, aqui também entra o operador de raio-x, operador de câmera frigorífica, perfurador, também aí tem os soldadores, pessoas que trabalham em túnel ou galeria alagada. Temos também os trabalhadores permanentes em locais de subsolo, britador, mineiro no subsolo. Temos ainda operador de britadeira, que é aqueles que trabalham com rocha subterrânea, ou perfurador de rocha em cavernas. Essas pessoas, né, que trabalham com trepidação,
ruído, elas podem também se enquadrar na aposentadoria especial. E, além disso, a exposição a agentes biológicos também pode garantir a aposentadoria especial. Estamos falando de risco de infecção, seja por vírus, bactérias, fungos. Se você trabalha em estabelecimento de saúde, por exemplo, ou ainda laboratório de autópsias, galeria, ou tanque de esgoto, coleta de lixo, entre outros, você pode se enquadrar nessa categoria. Alguns exemplos que se enquadram na exposição a agentes biológicos. Se você é, por exemplo, um auxiliar de enfermeiro, cirurgião, dentista, também o próprio enfermeiro, médico, ou pessoas que trabalham também em túnel, galeria alagada, você também pode ter direito à aposentadoria especial. Mas, mais uma vez eu vou destacar, lembre-se, o simples fato de estar exercendo uma atividade com essas características não te dá o direito automático à aposentadoria especial. É preciso se atentar às regras para não perder o direito de se aposentar mais cedo. Atento na questão da comprovação, a documentação que a gente mencionou, certo? Então, dito tudo isso, o que você precisa para pedir a sua aposentadoria especial? Vamos lá, anota aí. Primeiro de tudo, para as regras a partir da reforma da Previdência de 2019, você precisa ter uma idade mínima de 55 anos para as profissões consideradas de nível de alta insalubridade, ou 58 anos para as funções de grau médio e, por fim, um mínimo de 60 anos de idade para as atividades de nível baixo. Além disso, você vai precisar cumprir algumas tarefas para demonstrar que a sua profissão o coloca em contato com alguns agentes que nós mencionamos anteriormente. Tanto também a intensidade dessa exposição e a quantidade do agente no mesmo espaço onde você exerce a atividade. Existem alguns documentos essenciais, como a gente falou no começo do vídeo, que você vai precisar também apresentar na hora de solicitar a sua aposentadoria. Se lembra deles? Se não se lembra, eu vou repetir. O PPP é um dos principais deles, né? E também o LTCAT, que é aquele laudo que eu comentei, onde tem toda a descrição do trabalho, enfim, até ao final tem uma classificação se você está enquadrando ou não. Esse LTCAT é muito importante. Você também vai precisar da sua carteira de trabalho e outros documentos que você possa de uma forma comprovar a exposição a esses agentes. Como é o caso, por exemplo, de documentos que comprove o recebimento de adicional de insalubridade, ou periculosidade também, né? Ou ainda certificados de cursos e materiais que você tenha utilizado para exercer a sua função, né? A questão de uso de EPI, questão de um certificado específico para você poder trabalhar, seja em altura, em subsolo, com baixa temperatura, alta temperatura e assim por diante. Esses certificados são importantes também para você acrescentar. Só eles não é interessante eles com os demais documentos. Eu sei que você deve ter ficado um pouco desanimado quando eu disse que você deveria cumprir uma idade mínima para se aposentar, não é mesmo? Mas fique tranquilo, tá? Porque essa regra, essa regra da idade que eu comentei aqui, só vale para quem começou a trabalhar na atividade especial depois de 2019. Se por acaso você já começou a trabalhar antes de 2019, você vai se enquadrar em outras duas regras que você não precisa cumprir uma idade mínima. E para você não ficar perdido com tantas regras, tanta coisa que eu falei aqui, eu preparei um vídeo que vai explicar passo a passo como funciona cada uma dessas regras para que você não seja prejudicado e você até fuja das regras da nova reforma, da reforma da Previdência. Você vai compreender exatamente quais são os critérios e as dicas valiosas para você não perder dinheiro e nem tempo na hora da sua aposentadoria. O vídeo é esse aqui, ó, tá vendo aqui? A gente vai ser colocado desse lado aqui, ó, desse lado aqui. E ali a gente explica tudinho como funciona, a documentação, as regras, enfim, tudo em detalhes. Se você ainda tiver alguma pergunta ou precisar de ajuda para entender melhor a respeito desse assunto, não se hesite em entrar em contato conosco. Estamos aqui para ajudar e pedimos apenas que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, enfim, para que a gente possa disseminar esse conteúdo. E não esqueça, o vídeo é esse aqui. E se esse vídeo aqui te ajudou, não deixe de curtir e também deixar o seu comentário. E até o próximo.